Olá, pessoal, vamos lá para a nossa aula de História, unidade 5, dando continuidade ao nosso conteúdo. Vamos entrar na unidade 5, falando sobre os caminhos do comércio. Nessa unidade, nós vamos conhecer as primeiras rotas de comércio da história. Nós vamos refletir sobre o grande acesso a produtos originários de várias partes do mundo. Aí nessa abertura da unidade, nós estamos vendo a imagem da cidade de Sidom, localizada no Líbano, que foi fundada pelos fenícios, povo que dominou o comércio marítimo durante a antiguidade. Então, vamos lá. Na página seguinte, na página 114, nós temos lá como título os produtos que nós consumimos. Já pararam para pensar como os produtos que você e sua família consomem chegam até a sua casa? Pois é, nas imagens a gente vê, né, que a maioria dos nossos produtos que nós consumimos, eles vêm através das rodovias, por meio do transporte terrestre, em caminhões, né, ou por marítimo, né, por meio marítimo, que é através dos navios. Essas práticas, elas se dão no comércio entre regiões distantes de um mesmo país ou entre países. Continuando, nós vamos ter então que o comércio na antiguidade, ele teve então como consequência vários produtos que vieram trazidos, como a gente tem um exemplo aí da canela, né? A gente tem aí o linho, que é feito de algodão, colar. Então, a gente vai ver que esse comércio envolveu vários produtos. Na página 115, nós temos uma atividade para ser feita em família, tá? Então, com a ajuda de um familiar, vocês vão fazer uma pesquisa na casa de vocês e vão identificar um produto que foi confeccionado fora do Brasil. E aí vocês vão colocar qual é esse tipo de produto. Aí vocês anotem. Se, por exemplo, foi um jogo, se foi um calçado, se foi um brinquedo ou mesmo um material escolar, tá? Qual foi o local de origem, ou seja, de onde veio esse produto? Então, lembrando que consumir um item que foi produzido em um local distante da nossa casa não é novo na história. Como nós já estudamos, isso teve início lá na pré-história, quando os primeiros grupos humanos trocavam entre si itens que possuíam em grande quantidade e ultrapassavam suas necessidades. Dessa forma, houve o início das primeiras trocas feitas por meio do escambo. Lembrando que escambo é a troca, né, de mercadoria sem o uso do dinheiro. Itens como sementes, madeiras, metais, animais, dentre outros. Com o passar do tempo, esse comércio tornou-se mais dinâmico e os produtos passaram a ser trazidos de diversos lugares e levados para outras regiões. Vamos saber como tudo isso aconteceu? Então, o comércio lá na antiguidade, com os povos mesopotâmicos, fenícios, egípcios, foram os primeiros a dominar rotas e caminhos por mares e terras. Esses comerciantes, eles atravessavam continentes em busca de produtos para atender não só interesses comerciais, como também obter mercadorias consideradas exóticas, ou seja, extravagante, único, para atender reis, rainhas e outros nobres. Os produtos comercializados variavam entre gêneros agrícolas, como esse que a gente está vendo aí, joias, cerâmicas, tecidos, móveis, esculturas e as chamadas especiarias, como a gente tem um exemplo aí da canela, como ervas, temperos e condimentos usados tanto na culinária quanto na fabricação de remédios,
óleos aromatizantes, perfumes e outros mais. Os povos mesopotâmicos foram os primeiros a desenvolver um comércio terrestre que ultrapassava os limites de seu território. Os caminhos percorridos eram cheios de obstáculos e perigos, como desfiladeiros, subidas e descidas de montanhas e desertos. Por causa do longo tempo de viagens e das grandes distâncias percorridas, esses mercadores eram chamados de comerciantes nômades. Você sabia? Na página 117, então, traz para a gente a seguinte curiosidade: que para facilitar o controle de tudo que era produzido, armazenado e vendido, povos da Mesopotâmia desenvolveram a escrita cuneiforme. Esse tipo de escrita era feito em placas de argila e com o uso de um objeto pontiagudo chamado de cunha, conforme a gente vê o exemplo aí na página 117. Na página seguinte, a gente está vendo então na página 118 o mapa que nós estamos vendo do Egito Antigo. Nós vamos conhecer então o caminho que os egípcios fizeram do comércio pelos rios. Nesse mapa é possível a gente observar que tem o mar Mediterrâneo, o deserto oriental e ocidental, e a gente vê um rio aí, né? Rio Nilo. O Nilo ele é um rio muito famoso, tão importante para o Egito, que cerca de 90% da população encontra-se estabelecida às suas margens. Ele atravessa regiões desérticas, como a gente acabou de falar aí para vocês no mapa, o que favorece o desenvolvimento da técnica de irrigação do solo para torná-lo adequado à agricultura. Então, lá na África, além daquilo que a gente já viu na unidade anterior, falando que a África é o berço da humanidade, ela também foi o lugar onde se desenvolveu a produção cultural e a produção de riquezas como agricultura e comércio. No Egito Antigo, localizado ao norte do continente africano, ele tem acesso ao mar Mediterrâneo e graças ao rio Nilo. Os egípcios desenvolveram a agricultura irrigada, ou seja, eles utilizaram as águas do rio para regar essas áreas cultiváveis. Mas a gente vê no finalzinho da página 118, a gente vê uma imagem de uma máscara funerária. No próximo ano, no 5º ano, vocês irão conhecer sobre a forma de governo dos faraós, que era o mais conhecido aí, como está mostrando nessa imagem, a máscara funerária do faraó de Tutankhamon. Os egípcios, eles desenvolveram seu comércio por meio do Nilo, então, transportando diversas mercadorias nos seus barcos. O papiro para fazer cordas, redes, também usavam sua folha. Além do papiro, os egípcios também transportavam e comercializavam ouro, joias, linho, que é um tipo de tecido que a gente já viu numa imagem anterior, é essa que a gente está mostrando agora para vocês, o trigo, marfim e até pedras para construções. Quando os egípcios, então, necessitavam de produtos que não produziam, eles organizavam grandes expedições para o interior do continente africano e pelos mares Mediterrâneo e Vermelho até o Oriente. No próximo ano também será apresentado para vocês essa questão dos egípcios utilizarem a planta nativa da África, que é a mirra, que é uma árvore com flores de aroma agradável, que desde a antiguidade ela era usada para produzir óleos aromatizantes.
Esses óleos aromatizantes era uma forma, então, deles preservarem os corpos desses faraós. No próximo ano, a gente vai ver isso dentro do aspecto religioso. Na página 120, vocês têm, então, questões onde está sendo perguntado para vocês qual foi a importância do Rio Nilo para o desenvolvimento do comércio no Antigo Egito. Então, é importante que vocês, nesse momento, só acompanhem as páginas, conforme a Brocélia está explicando para vocês, porque depois eu vou disponibilizar o gabarito dessas questões também, tá? Então, a importância do Nilo a gente já viu, né? Que os egípcios desenvolveram o comércio, transportando diversas mercadorias em barcos. No número 2, está pedindo para a gente observar essa imagem. Então, é possível a gente observar que nessa pintura há diferentes atividades produtivas que representam nessa pintura relacionando o comércio no Egito Antigo. Então, ele está pedindo para que vocês escolham 2 atividades produtivas retratadas nessa imagem. A gente pode selecionar como sendo um marceneiro, a gente vê manuseando um serrote. A gente vê um joalheiro, que está manuseando pedras. E a gente vê escultores, manuseando ferramentas para esculpir uma pequena esfinge. Então, é uma questão de vocês observarem agora com atenção, ok? Continuando, então, nós vamos falar agora sobre os fenícios e os caminhos do comércio pelo mar. Os fenícios, eles foram um dos primeiros povos a dominar o comércio marítimo. Lembrando que o comércio marítimo ainda não era pelos oceanos. A expansão marítima, ela começou somente com os portugueses e os espanhóis. Esta região era composta por uma estreita faixa de terra que dava acesso ao mar Mediterrâneo de um lado e, em outro lado, havia uma extensa região de montanhas, que dificultava essa entrada do território, principalmente da agricultura, a expansão da agricultura. Por essa razão, os fenícios investiram na construção de portos e no comércio marítimo. Como a gente pode observar aí no mapa, os mares e seus acessos. Observem as flechinhas. Nós temos o mar Mediterrâneo, né? Nós temos o mar Negro, o mar Egeu, o mar Adriático e as flechinhas que indicam as rotas que esses fenícios faziam, tá? Então, com o desenvolvimento desse comércio marítimo, por isso que a gente fala marítimo, por conta dele ter seguido por esses mares, os fenícios chegaram a controlar todo esse mar Mediterrâneo, que era localizado entre a Europa, a África e a Ásia. Em florestas mais próximas às montanhas, os fenícios eles extraíam até madeira para a construção de grandes embarcações, chamadas de galés. Como essas que nós estamos vendo aí, ó. Os fenícios, eles foram grandes navegadores. Vocês estão vendo aí que tem uma imagem do livro e uma imagem real dessa embarcação, tá? Então, eles eram conhecidos como povos do mar. Eles não conheciam a bússola, nenhum outro instrumento. Eles navegavam baseando-se em características naturais, como as estrelas, o sol e os marcos da costa, direção dos ventos e além, é claro, nas experiências dos seus capitães navegadores. Muito bem, nós temos na pergunta número 3 da página 123, que pergunta por que podemos afirmar então que as características geográficas da Fenícia
levaram os povos que habitavam essa região a desenvolver o comércio marítimo. Por quê? Porque de um lado dava acesso ao mar Mediterrâneo e do outro havia uma extensa região de montanhas, que dificultava essa expansão do território e da agricultura. Você é o historiador. Observe a seguir as imagens de artefatos da cultura fenícia. E depois vocês podem tentar responder, tá? As perguntas que vêm a seguir, mas fiquem tranquilos, não precisa responder isso agora. Isso é sempre a orientação que a Prof. Célia sempre passa para vocês. Acompanhem a aula junto, porque depois vocês, com calma, vão rever a aula, vão rever a unidade, e assim vocês vão poder, então, ir buscando as informações para responder essas questões. Por que há navios esculpidos tanto na moeda quanto no sarcófago? Lembrando que sarcófago significa, para nós atualmente, um caixão, só que naquela época era um caixão feito de pedra, tá? Porque os fenícios, eles foram os primeiros povos da antiguidade a dominar o comércio marítimo pelo mar Mediterrâneo, tá? Como que os fenícios conseguiram desenvolver esse meio de transporte? Eles construíram, então, seus próprios navios, que eram de madeira, que era extraído das florestas, que nós acabamos de falar, lá das regiões montanhosas, que faziam parte do seu território. Então, pessoal, esse é o assunto da nossa unidade 5, quando a gente falou sobre os fenícios, como era o comércio marítimo pelos mares daquela época. Falamos sobre os egípcios, os caminhos também percorridos pelos rios, principalmente falando sobre o rio Nilo, e esse é o assunto do comércio na antiguidade, tá? Espero que vocês tenham aprendido. Vamos ver se vocês prestaram atenção na aula. Faça os exercícios que estão na página agora 125 a 129. Bons estudos!